E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao podcast Ágape. É um podcast da Nova Igreja, comigo aqui, pastor Maurício Fragali, e eu fico muito feliz de ter você nos acompanhando. E mais uma vez, como a gente sempre tem anunciado e dito aqui, nossos convidados são convidados muito especiais. E hoje a gente está trazendo uma pessoa que eu admiro demais, uma pessoa que eu amo muito, que é o Céu Fernandes. Creio que todo mundo que está acompanhando aqui conhece o Céu, mas a gente vai conversar para, se por um acaso você não conhecer, a gente vai apresentar esse baiano, gente boa, com esse sotaque soteropolitano. Céu, como é que você está? Tudo bom? Ô, meu amigo, coisa boa, tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Muito prazer te receber, uma honra, uma alegria. Gratidão. Eu que agradeço. Vamos começar deixando você se apresentar aqui. Eu fiquei sabendo aqui, rapaz, quando eu vi, o pessoal da produção mandou para mim, título, Céu Fernandes, nome, Sérgio Fernandes. Falei, meu Deus do céu, o homem é Sérgio, eu não sabia disso. Eu pensava que Céu era um nome mesmo, que alguém, o pai, a mãe, alguém inspirado em alguma coisa, botou o nome do filho de Céu, embora seja com S, né? Mas... Isso. Me fala um pouquinho de você, se apresenta um pouquinho aqui pra gente. A marca Céu Fernandes ficou tão forte, né, que as pessoas acham que é meu nome mesmo. Até eu tenho dificuldade hoje de assinar, né, no documento, tem que assinar Sérgio, eu acho estranho alguém me chamar de Sérgio. Cara, eu sou um soteropolitano, você já falou, sou marido de Carol Fernandes, esposa que eu amo tanto, 13 anos casado com ela. Sou pai de 3 filhos, Davi, João Gabriel e Maria Clara. Fui pastor da comunidade Revolução da Graça durante 10 anos, né, uma igreja que eu plantei lá em Salvador. Escritor, poeta, cantor também, e principalmente filho de Deus e apaixonado pela nova aliança, pela revelação da graça de Deus. Cara, esse teu currículo, né, quando você fala sobre você estar envolvido com música, com arte, e ter sido pastor fundador de uma igreja, a igreja continua. A igreja continua. Pastor não é o meu chamado, né? Eu não tenho esse chamado de pastor. Eu pastoreei por uma necessidade que houve lá. Eles pediram que eu pastoreasse eles. Uhum. E depois de um tempo eu levantei, né, os pastores, coloquei em meu lugar e vamos embora. Deixa eles tocarem o barco. Teu chamado é mais uma coisa evangelística, é mais uma coisa ligada ao ensino? Isso. Eu nunca tive muito essa característica de pastor na questão do cuidado, né? Do olhar no olho ali, ouvir, aconselhar. Eu sempre fui mais um mensageiro, sempre gostei de pregar, sempre gostei de... E estou com o coração muito voltado nesse tempo agora à salvação de pessoas, né? Uhum. Então tem sim essa camada aí evangelística muito forte que eu quero entrar agora nessa nova fase. E você também, me parece, cara, que você tem uma pegada também voltada para o ensino, né? Sim. O meu chamado desde o início eu já soube que era mais um apóstolo de edificação, né? Uhum. É alguém voltado com uma mensagem. Não é aquele que vai abrir igrejas, que vai fundar ministérios, mas principalmente alguém com uma mensagem. Então, apesar de desejar a salvação de pessoas, eu não tenho esse intuito apenas de alcançá-los. Eu quero também ensinar para eles. Eu quero fundamentar eles na revelação da nova aliança, entende? E aí eu sempre soube disso. Fui até reconhecido como apóstolo. Eu não uso isso, não gosto muito de ficar divulgando isso. Mas a gente tem essas fases de ministério, né? Que você entra e eu estou entrando justamente nela agora, né? Na fase mais madura desse chamado. Sim. Cara, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso aí, mas eu quero também, antes de chegar lá, falar um pouquinho sobre esse teu lado artístico, musical. Você é um cara que sempre esteve envolvido, né? Muito envolvido com essa questão da música, das artes. Teu irmão, né? Participando de uma banda conhecida. Que a gente até pode falar, não estou falando o nome aqui que eu estou deixando para você.
Perfeito. Eu fui cantor de axé music, né? 12 anos, fui cantor revelação do carnaval. A minha família de artistas, a família de minha mãe, né? Tenho muitos tios que cantam, primos que cantam. E meu irmão, que é o artista mais famoso da família, que é Saulo, ele durante um tempo ele cantou na banda Eva, hoje faz carreira solo, amor da minha vida. E essa questão musical, ela sempre foi um lado forte meu, porque eu digo que eu não me converti numa igreja, né? Eu me converti em pleno carnaval, né? Uma visitação do Espírito Santo, num quarto de Então, hotel. eu ia te perguntar isso. Como é que Jesus entrou na tua vida, cara? Como é que foi essa virada aí? Minha mãe é evangélica, né? Ela se converteu quando eu estava grávida do meu irmão. Então eu desde criança sou apaixonado por Jesus, assim. Só que a visão que minha mãe passava era um pouco religiosa, né? Uhum. Eu brinco que minha mãe me dava uma sua e depois eu via louvor. Eu com as costas toda machucada de cinto e ela lá, glória a Deus, aleluia. A sua santa. Mas eu vi muito milagre em casa, né? Eu vi minha mãe, eu engasguei uma vez, né? Acho que a glote fechou, eu quase morri mesmo. Ela levantou minhas mãos e disse: em nome de Jesus, eu não aceito que meu filho morra. E na hora eu senti como se uma mão entrasse aqui, tirasse aquilo de mim. Eu vi também ela declarando coisas lá em casa. Ela não tinha muito conhecimento bíblico, mas minha mãe era muito. Ela amava ouvir louvor, né, o dia todo. Então, todas as mulheres que trabalharam lá em casa, todas se converteram por obrigação, assim, porque elas eram obrigadas a ouvir louvor o dia todo. E eu tinha essa paixão. E aí, no ano de 2004 para 2005, estava aquele movimento do Diante do Trono, né, a banda, e ela começou a me mostrar os DVDs e tal. E tinha uma cantora que eu era apaixonada, que era Nívia Soares, né? Sim. Sempre um negro, né? Sempre fui voltado para negro, sempre quis ser negro. E aí, num carnaval que eu estava fazendo no interior de Minas, em Pompéu, a gente fez um carnaval tão bom que na semana seguinte a gente foi fazer show em Belo Horizonte. E aí um percussionista falou: cara, é aqui que tem essa igreja, é aqui que é aquele grupo. Eu falei: vamos lá, eu quero comprar umas coisas para minha mãe. Comprei um monte de coisa para minha mãe e Nívia Soares estava lançando um disco, né? E eu comprei esse disco, eu falei: esse aqui é meu. E Fragale, assim, eu já pisei em uns 500 a 800 hotéis. Cara, esse era o único hotel que tinha um aparelho de som. Esse eu também E nunca aí vi, não, hein? pois é, eu coloquei o CD dela e eu me lembro da música, 2005, sabe? É uma música que tem uma confissão forte, né? A confissão de fé já me pegou ali, porque a letra era: faz-me morrer para mim mesmo, ajuda-me a viver para ti, faz-me entender que és tudo que eu preciso, eu sou teu e tu és meu. Então eu passei meses ouvindo esse disco, mas lá em Belo Horizonte eu tive uma visitação, né, no Espírito Santo, ali no meu quarto, e, cara, eu já caí de joelho chorando e falei: é isso aqui. Aí passei meses, né, ouvindo só esse disco, virou um ritual de purificação. E antes do show eu vi o disco para depois encantar. E aí automaticamente virou uma cadeia, né? As meninas dos fã-clubes que eu tinha, todas começaram a se converter. Eu comecei a orar por cura nos trios e comecei a perder a vontade, né? Eu nunca fui viciado em droga e bebida, mas eu tinha vários namorados na época, mas comecei a perder a vontade disso, comecei a ter vontade de casar, sem ler a Bíblia, sem ir para a igreja, apenas me relacionando com o Espírito Santo. Uhum. Aí, meses depois, conheci uma igreja de artistas que tinha lá em Salvador, e aí eu já estava desesperado. Eu me lembro que nos 10 primeiros cultos que eu participei, eu fui na frente no apelo, né, de salvação. Eu aceitei a Jesus umas 10 a 15 vezes, né? Até que o pastor ficou com pena de mim e falou: meu filho, não precisa mais não, você já aceitou, tá bom. E aí, automaticamente, isso virou uma mudança. Foi tudo muito rápido. Meses depois eu já estava cantando na igreja, o povo já estava caindo no chão, gente sendo curada, sabe? 3 anos depois eu já estava abrindo uma igreja com um pastor. Mas aí no ano de 2011, se eu não me engano, foi o ano que eu digo que foi o segundo novo nascimento, né, praticamente, porque foi quando
eu comecei a despertar para a revelação do amor de Deus, né? Aham. A revelação da graça de Deus, e ali minha vida teve uma guinada, e eu decidi, né, sair lá, abandonar a música baiana para me dedicar a essa mensagem, que eu achei algo digno da minha vida. Eu falei, cara, é por isso aqui que eu quero viver, por isso aqui que eu quero morrer. E aí, de lá para cá, é a coisa que eu mais amo fazer, é falar dessa mensagem. Cara, especificamente assim, você começou a se interessar pela palavra da graça e tal, pela graça, né? Mas houve alguma coisa assim, tipo, você leu algum livro, ou foi na Bíblia, ou foi um vídeo, foi um pregador, alguém falou alguma coisa que deu um clique na sua cabeça, o que foi? Foram várias etapas, Porque né? também tem Eu isso, tenho às uma vezes é uma música, soma de coisas também, né? Pode ser. isso, exatamente, uma soma de coisas. Eu ouvi uma mensagem de um pastor, foi uma mensagem até legalista, mas ele falou uma frase da mensagem, né? Não há nada de bom que você possa fazer para que Deus te ame mais, não há nada de ruim que você faça para que Deus te ame menos. Essa frase mexeu. Isso a gente está falando de 18 anos atrás. Eu fiz uma música com ela. Uhum. E eu falei, cara, eu acho que é isso. Porque, assim, a minha conversão não foi um processo de religioso, sabe? Eu não estava vivendo uma fase ruim, eu não estava buscando a Deus para pagar minhas contas, por uma cura, por um problema. Uhum. Foi uma experiência totalmente de graça, né? Uma experiência. Eu fui envolvido por uma presença do amor de Deus. A minha maior necessidade era ser amado. Então, a partir daí, quando eu ouvia mensagens que pessoas falavam de um Deus punitivo, de um Deus que castiga, que coloca doença, automaticamente vinha um radar. Eu falava, cara, isso não é compatível com o que eu provei, com Aham. aquilo que aconteceu. Então, eu automaticamente comecei a buscar mensageiros que trouxessem a ideia de um Deus bom, né? E aí, no ano de 2009, eu acabei encontrando o pessoal da Palavra da Fé, né? Que aí eu tive acesso, né, pelo menos ao caráter de Deus, e encontrei também livros sobre Joseph Prince, e aí nessa época também eu conheci mensagens suas, né, até falar isso aqui expor, e eu falei, cara, é isso. E eu me lembro que um livro que marcou foi Destinados a Reinar, Aham. que teve um capítulo que fala sobre a raiz, né, da condenação, que é a raiz mais profunda. Eu estava num quarto de hotel com Carol, minha esposa, a gente tinha ganhado para passar tipo, uma segunda lua de mel, só que a gente decidiu ler o livro, né? E quando chegou nesse capítulo, que eu li o livro examinando, né, legalista que eu era, falei, não, deve ter alguma coisa errada aqui, não pode ser tão bom assim. E aí, nesse livro, aquela presença de novo se manifestou ali no quarto, e eu falei, cara, o que é isso? Falei, não, e Carol, não, amor, é isso mesmo aqui, ele está dando a base bíblica, é isso. E eu já fiquei com raiva, porque eu falei, como é que Carol está entendendo primeiro que eu, né? E aí o Espírito Santo falou comigo, que ela tem menos religiosidade que você. E eu falei, ai, tá bom, desculpa. E ali naquele capítulo, né, veio um constrangimento, a gente começou a chorar no quarto, cair de joelho. E ali eu fui marcado, Espírito Santo, a sua mensagem é essa. É isso que eu chamei você para anunciar. E eu tenho uma característica que sou muito intenso naquilo que eu acredito, né? Uhum. E desde então eu falei, tá, eu vou mergulhar de cabeça. Inicialmente foi difícil, né? A gente procurando, a gente não tinha ainda rede social na época forte, então encontrar pessoas que falassem essa mesma linguagem Aham. era muito difícil, né? A gente se sentia isolado, Não, houve a rejeição, é né? difícil hoje, imagina 18 anos atrás, Pois é, há 12 anos atrás, 12 anos né? atrás. Pois é, então foi difícil, mas nada melhor do que o Espírito Santo para te imergir nisso e algumas outras pessoas que a gente acessava. E aí que eu fui começando a construir de tempo em tempo, mas essa frase nunca saiu da minha cabeça, que essa é a mensagem que ele me chamou para anunciar e é por ela hoje que eu vivo. É, essa frase a gente usa ela demais, né? Não tem nada de bom que você faça para Deus te amar mais, nem há nada de tão ruim que você faça que obrigue Deus a te amar menos. O amor dele é incondicional. Tem jeito. Exatamente. Ele vai te amar na mesma medida que ele ama Jesus. E para entender essa medida aí, Exatamente. é louco para nossa cabeça, né? Como é que ele me ama na mesma medida que ama Jesus? Pô, segunda pessoa da Trindade.
Mas Jesus disse isso, né? Jesus disse, naquela oração sacerdotal, Jesus fala isso, né? Que o Pai, que ele nos amou como o Pai o amava, né? Então é uma medida completamente fora dos padrões humanos, das referências humanas, é uma medida que a gente precisa ir na palavra mesmo para pegar a revelação da coisa, porque no raciocínio humano não vai. Não dá para compreender, né? Não, é muito mais fácil entender a lei, né? É muito mais fácil entender a lei. Entender a lei é muito mais fácil. A lei está lá, faça, não faça. Está no campo humano, racional, Faça, não faça. Então, eu li, tá escrito não faça, não faço. Faço. Pronto, acabou. Ordem dada, ordem cumprida, está resolvido. Agora, você viver dirigido pelo Espírito, com base no amor, é uma outra dimensão de vida, né? É uma dimensão de vida completamente diferente. Só um homem espiritual, né, para discernir isso e conseguir aplicar isso. É uma revelação, não é mais uma mensagem intelectual. E por outro lado, ao mesmo tempo, é tão simples, né? É tão simples e tão fácil, porque eu só tenho agora um mandamento só, é amar. Acabou. Então, eu não tenho que ficar pensando assim, mas eu devo ser generoso com o céu ou não? Cara, se eu amo, eu sou generoso. Não, mas eu devo perdoar o céu ou não devo? Afinal, o que ele conta, o que ele fez foi muito grave. Mas se eu amo o céu, então se torna muito mais fácil perdoar, porque agora eu não estou aqui tentando medir o que ele fez merece 50% de perdão, né, ou 80%. Com base exatamente. Facilitou, que é outra frase que eu digo, né? Quando você não souber o que fazer, haja em amor, que você nunca vai errar. Perfeito. Nunca vai dar errado. Né? Age em amor que você vai ter 100% de chance de estar certo, de estar agindo certo, né? E essa eu tô vendo aí que eu nunca tinha reparado, eu tinha reparado que você tem uma tatuagem no rosto, mas nunca tinha reparado o que é. E engraçado que aqui, aonde eu deveria estar enxergando menos, é onde eu estou vendo mais. Que você, a tatuagem que eu já te vi ao vivo e a cores, e não reparei isso, que é um Aleph e um Tav. As duas letras do alfabeto hebraico, né? A primeira e a última letra do alfabeto. Não sei se o pessoal, se todo mundo que está assistindo a gente sabe o que significa o Aleph e o Tav, mas como é que pintou esse Aleph Tav aí? Eu vou dar uma de João sem braço, não sei, me explica aí. Né? É a questão da revelação. Graças a Deus que alguém reconheceu isso, cara, porque já disseram que essa tatuagem é tanta coisa. Até dizer que é um besouro aqui no meu rosto, cara. O besouro é demais, hein? Misericórdia. É Aleph Tav, né? A primeira e a última letra do alfabeto hebraico, né? Que faz alusão a alfa e ômega. Eu gosto de dizer que todas as minhas tatuagens são mensagens também, né? Então, as pessoas sempre perguntam o que é isso, e aí você aproveita para anunciar, né? Do Aleph ao Tav, tudo é sobre ele, tudo é a respeito dele, tudo é sobre Jesus, tudo aponta para Jesus, né? São letras que simbolizam isso, o alfa, o início e o fim, né? Isso. Então, que esse livro é sobre ele, é sobre a obra dele, sobre a realidade que nós temos nele, e sobre tudo que podemos manifestar através dele, né? Não é sobre nós, não é sobre personagens aleatórios, é a história de um único personagem, do Filho, né? De Cristo. Então, eu uso essas tatuagens para anunciar ele. Cara, eu não sei se provavelmente você sabe, mas eu vou chover numa olhada aqui e vou falar. Por favor. O Aleph Tav não tem como traduzir. Para qualquer língua. Não significa, gramaticalmente, não significa nada. Aleph Tav não tem uma tradução. Mas no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, em aramaico e tal, o Aleph Tav vira e mexe, aparece. E quando você pergunta para um judeu, mas esse Aleph Tav aqui, por exemplo, logo na primeira frase da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. No hebraico, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, Aleph Tav. Aí você fala assim, o que esse Aleph Tav está fazendo aí? No princípio criou Deus, Aleph Tav, o céu e a terra. Quando você começa a ver por aí,
o Aleph Tav aparece em várias outras oportunidades Várias, como um exatamente. código. Né? Quando Jesus diz isso, lá no livro do Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega, ele estava falando isso para João e muito provavelmente ele não falou com João em grego, porque João Sim, era sim. judeu, né? Então não tinha sentido ele falar para João em grego. Sim, Eu sim. sou o Aleph e o Tav, o princípio e o fim. Cara, eu sou o Aleph Tav, então quando aparece Aleph Tav no Antigo Testamento, é um código que aponta para Jesus. No princípio criou Exatamente. Deus. Que Deus? O Aleph Tav. O princípio e o fim. Exatamente. Perfeito, Jesus. perfeito. Eu acho isso mó barato, que é uma Ele é o centro de tudo. Mas a gente não está aqui para falar de teologia, eu estou falando aqui, já entrando aqui nos negócios complicados aqui. A gente está aqui para conversar sobre você, nós, Jesus, centro de todas as coisas. E me diz uma coisa, como é que você me descobriu no meio dessa história que você falou, Joseph Prince tal, e você também, os vídeos. Como é que eu aparecia aí nesse cenário? Cara, então, a dificuldade da gente era porque as mensagens de Joseph na época, todas, a maioria delas estava em inglês, né? Então, Sim. eu estava sempre buscando algum pastor brasileiro, porque eu não falo inglês, então a dificuldade de entender, né? Tinha um menino da nossa igreja que a gente ria até que ele pegava o livro de Joseph Prince, ele pegou e traduziu todo no Google Tradutor. A necessidade tão grande que não tinha ainda o livro em português, os outros livros, né? A Favor Imerecido e outros dele. Então, a gente queria tanto ter acesso. E aí, sempre que eu procurava algumas pessoas para saber se tinha algum pastor que falava da mensagem da graça, então sempre vinha seu nome, assim. Cara, tem um pastor do Rio chamado Maurício Fragali, que prega uma mensagem parecida, ele tem uma revelação já há anos disso e tal. E aí que eu comecei a pesquisar algumas coisas, aí eu tive acesso à nova igreja. Falei, cara, interessante. Falei, ó, e aí que eu comecei a pegar alguns vídeos e entender algumas mensagens. Falei, até que enfim a gente tem acesso. E aí, graças a Deus, há 2 anos atrás a gente se conheceu pessoalmente. A gente começou até a fazer parte de alguns grupos, né? Porque tem um bocado de gente da graça que cria um grupo de 500 mil pessoas e coloca você lá. E você não consegue falar nada com ninguém, mas está lá no grupo, né? E às vezes você nem sabe que está no grupo, né? Nem sabe quem está no grupo, aí tem enche de mensagens, sabe? Eu falei, não, meu Deus, aí para não ser mal, você silencia. Mas aí a gente se conheceu pessoalmente, né? Aquele almoço que a gente teve, falei, cara, privilégio. E porque de um certo modo você não se sente mais sozinho, né? Porque você fica batendo numa tecla ali que parece que só você está fazendo aquilo. E perseguição na canela, sabe? As pessoas não entendem o que você fala às vezes, e aí pega um rótulo de outros pregadores que vieram antes e achando que você é do mesmo tipo. E conhecer seu ministério, de certa forma, foi um refrigério para mim, sabe? De dizer, poxa, alguém pensa como eu e, claro, alguém já desenvolveu algo que eu não desenvolvi ainda, alguém que eu preciso aprender, alguém que eu preciso andar junto, coisas que eu preciso acessar, entendeu? Você sabe que você estava falando que às vezes interpretam de forma errada o que a gente fala, mas eu acho que muitas vezes essa interpretação ela vem em função de uma preguiça mental, sabe? O cara não se dá o trabalho de ver, de ouvir, de conferir. De ouvir, exatamente. O que você está falando. Então pega já baseado em alguma coisa, alguma crítica que ele ouviu, que alguém fez a seu respeito, e aí ele só repete a crítica. Mas ele não se dá o trabalho de ir lá e fuçar, né? Ouvir isso. O que você falou. Ou até pegar, a gente criou um movimento lá em Salvador muito bacana, essa própria comunidade, né? Graças a Deus eu tenho respeito dos artistas, de muita gente. Por quê? Porque o meu visual também era tão diferente, eu com dread na cabeça, com bata. Depois eu fui até descobrir, através de um amigo, pai de santo, que a bata que eu usava era do candomblé, imagina. Então, gerou um escândalo, assim, sabe? Como é que pode você ter tambor na igreja, sabe? Preconceitos que as pessoas carregavam. Então, a gente quebrou muito o protocolo. Então, exatamente isso que você falou. As pessoas não vão lá ouvir ou marcar uma reunião com você. Vem cá, cara, você crê em quê? Você prega o quê? Elas não se preocupam com isso. Elas se preocupam em criticar. Então, comentários tipo, na igreja dele o povo fuma maconha, na igreja dele pode tudo, na igreja dele...
O pessoal viaja. homossexual se beija, sabe? Assim, e eu falo, de onde é que saiu isso? Mas, ao mesmo tempo, a gente viu religiosos de matriz africana se convertendo nas reuniões, Sim. indo para lá, Sim. né? Eu sendo convidado para palestrar em terreiros. Então, a gente viu um movimento que não é muito difícil, é só você apresentar um Deus bom, um Deus que ama, um Deus gracioso, um Deus que não é intolerante, que não é preconceituoso, que o acesso é fácil, Sim. né? Então, essa dificuldade eu tinha, porque eu muito menino ainda da fé, né? Sempre me considero menino. Eu queria alguém mais maduro, alguém para me instruir, e não tinha nesse sentido. Sim. Porque o que eu encontrava eram pessoas que queriam que eu me adaptasse ao seu sistema de crença, né? A sua teologia. Sim. E eu nunca foi uma característica minha, né? Chegar a esse ponto. Então, houveram muitos questionamentos, só que aí eles não puderam questionar os sinais, né? Sim. Porque a gente teve manifestações de cura divina enquanto as pessoas ceavam, nódulos que desapareceram, multiplicação de pães em um acampamento, árvores mortas no sítio que a gente participou, voltando à vida. Então a gente começou a ver muito milagre e aí o movimento cresceu, né? Eles não puderam mais criticar e dizer que não era de Deus, né? Mas tem esse rótulo de que pregador da graça a gente prega que pode tudo, esse conceito equivocado de hipergraça, né? Mas a gente sabe que a graça realmente é hiper, ela é hiperabundou, né? Então não tem como. Sabe o que acontece, cara? Eu talvez, não sei, o pessoal talvez que vem acompanhando a gente, acompanhando os podcasts, de vez em quando eu estou conversando com alguém aqui que eu acabo repetindo alguma coisa que eu já falei num episódio anterior. Mas a verdade é a seguinte, a igreja tradicional, ela funciona da seguinte maneira: venha como está. O convite é esse. Venha como está. Então o camarada vem todo estropiado, vem todo ruim, ele vem fumando, ele vem usando droga, ele vem de sandália havaiana, ele vem de bermuda. Aí a igreja parece que quer dar um prazo para o cara mudar. Aí eu queria saber na Bíblia onde é que diz que prazo é esse. Qual é o prazo? Esse prazo tem que ser pequeno, né? Tem que ser curto, né? Tem que ser rápido. É um mês? É 6 meses? É um ano? Qual é o prazo que a gente dá? Porque eu acho que isso varia de igreja para igreja. E se a igreja diz que o prazo para a pessoa mudar é X, quando chega a X, a pessoa fala assim, poxa, mas a pessoa está aqui já há X tempo e ainda não mudou, é porque não se converteu, não quer nada com Jesus, está aqui enrolando, é até talvez um mensageiro do diabo para nos enganar, bota para fora, sei lá. Exatamente. E a gente não entende, muitas vezes, que Deus age de maneiras diferentes na vida de pessoas diferentes. Então tem pessoas... Tempos diferentes. Em tempos diferentes. Tem pessoas que parece que quando tem um encontro com Jesus, que se converte, muda assim, ó. Pá! Cara, é um milagre, é um Paulo, né? Ontem ele perseguia a igreja. Hoje ele está pregando já o evangelho. Outros, parece que se convertem hoje, passa ainda 10 anos. E a 10 anos, tem um bocado de mania, de coisas e tal, que ainda estão lá. Mas eu tenho dito sempre o seguinte, cara, o importante é que essa pessoa esteja exposta ao genuíno evangelho. Porque se ela estiver exposta ao genuíno evangelho, a palavra da graça, a palavra da fé, aquela palavra vai provocar ferramenta para o Espírito Santo transformar a vida dela. Perfeito. E na minha vida, na sua, Deus transforma de um jeito, no outro leva mais tempo, mas Deus tem um tempo definido com cada um. Deus trabalha de um modo diferente com cada um e a gente não pode querer apressar Deus. Perfeito. Se Deus está operando na vida daquela pessoa, está levando mais tempo, isso é problema de Deus, não é problema meu, não é problema seu, não é problema nosso. A gente tem que simplesmente amar aquela pessoa e esperar que o Espírito Santo faça obra na vida dela. Mas nada. A função é dele, né? Transformar não é nossa, exatamente. Não é nossa. Deus me livre de alguém dizer eu fui transformado pelo pastor Fragalli. Deus me livre. Pois é. Eu virei o que? Um ídolo na vida daquela pessoa? Sou eu agora a fonte? Pois é. Pelo amor de Deus. Pois é, exatamente. Deus na vida daquela pessoa. Então, isso tem trazido uma revolta, né? As pessoas estão magoadas, as pessoas estão frustradas, porque são representantes de Deus, né? Então, o Deus que está sendo exposto, ele acaba sendo resistido por essas pessoas, né? Sim.
Porque não saber como Deus age de forma específica na vida de cada um é que tem atrapalhado tudo. Sim. Não, atrapalha demais. Atrapalha demais. E a gente tem que ter o fruto do Espírito, né? É a paciência, a longanimidade. E deixar Isso. Deus agir na vida da pessoa para fazer nela a transformação do jeito que Ele quer. Até porque o padrão, como eu disse aqui num outro podcast, o padrão não sou eu, não é você. O padrão é Jesus. O padrão é Jesus. Quando você vai lá em Efésios 4, versículo 11 em diante, o apóstolo Paulo diz ali que ele levanta apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com o fim de instruir a igreja para que todos cheguemos à estatura de Cristo. Exatamente. Não é a estatura de Paulo, não é a estatura Exatamente. de Pedro, não é a estatura de Fragalho, não é a estatura de Céu, é a estatura de Cristo. Então, o que ele está dizendo? Cara, Perfeito. o padrão é Cristo. Então, é o Espírito Santo trabalhando em mim, em você, em nós, para que nós nos tornemos semelhantes a Jesus em pensamentos, palavras e em ações. Perfeito, perfeito. Né? Quando a referência é um pastor, é um líder, cara, até aceito isso em termos da nossa naturalidade, que é lógico. Eu olho para o céu e eu vejo qualidades no céu que eu gostaria muito de copiar. Mas se o céu falhar, ele não é a minha referência absoluta. Minha referência absoluta é Jesus. Exatamente. Eu continuo seguindo Jesus. Ah, o céu pisou na bola, então agora não sigo mais a igreja, não sigo mais Jesus, porque o céu pisou na... Peraí, o céu é humano, Fragalho é humano. Eles podem errar, mas Jesus não erra. Então, cara, Exatamente. Que legal. Eu vejo no Fragalho qualidades que eu quero copiar, vejo no céu qualidades que eu quero copiar, mas a minha referência é Jesus. Perfeito, Ele é o nosso absoluto. Exatamente. Então, o imprescindível aqui, cara, é por isso que eu acabei... Isso aqui acabou virando um livro. Eu não intencionava escrever o livro. Minha ideia não foi escrever um livro. Eu preparei uma série para pregar na igreja. Sim, sim. E aí o pessoal, essa turma da produção é que achou que a série era muito importante, que merecia virar um livro. Aí eles correram atrás e a gente trabalhou juntos. Foi uma correria danada e acabou virando livro, né? Mas esses são os melhores livros que eu acho. São os inspirados. Eu acho que esse aqui realmente é o melhor livro que eu escrevi. É o mais fininho, ou tá mais ou menos o segundo mais fininho. Maravilhoso, cara. Me identifiquei demais com o Fragalho. Parabéns. Aqui o meu aqui, ó. E no final, cara, a ideia da série era justamente trazer o entendimento de ágape, que é a coisa mais importante para uma linguagem que tanto o teólogo quanto aquela pessoa que se converteu há uma semana ou aquele nosso vizinho que nem crente pudessem entender. Exatamente. Aí, cara, eu tentei fazer a coisa assim, aquela linguagem pesada, botando demais o grego, o hebraico e conceitos, sim. Que vão lá em Agostinho e sei lá mais de quem, para fazer uma coisa que tanto o teólogo quanto o incrédulo possam entender o que é. Ele é simples e profundo, né? Ao mesmo tempo. Eu amei isso. Graças a Deus, cara, tá saindo da sua boca e não da minha, porque alguém poderia pensar que eu estou tentando fazer um autoelogio. Mas a ideia é essa. E um assunto, Fragalho, totalmente necessário, sabe? As pessoas não compreendem o que é o amor de Deus, compreendem o que é o ágape. Isso. Às vezes a gente condiciona, a gente passa uma imagem do nosso nível de amor, das imagens dos amores que a gente recebeu dos nossos pais, família, a gente projeta isso para Deus, né? E, cara, isso anula a obra de Cristo, né? Isso é As pessoas, eu estou crendo no carro, eu estou crendo num apartamento, eu estou crendo numa cura, isso não se manifesta, Deus não me ama. Olha o padrão de amor que elas têm. Não, Paulo deixou claro. Eu costumo dizer que é o seguinte, a religiosidade fez Deus a nossa imagem e semelhança. Perfeito, exatamente. Pegou Deus, exatamente. Formatou Deus a nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança do ser humano. Perfeito, então, perfeito. O camarada,
ele olha para Deus e não entende Deus como Deus realmente é. Ele entende Deus como ele o vê, através de si mesmo. Perfeito. Então, cara, de vez em quando eu perco a cabeça. Certamente Deus também. Meu filho pisa na bola. Eu levo ele num canto e dou-lhe uma chinelada. Por que Deus não vai fazer isso comigo? Deus vai fazer o mesmo. Por quê? Porque eu entendo Deus à minha própria imagem. Perfeito, exatamente. Eu aprendi Deus à imagem e semelhança do homem. E aí eu não consigo entender que Deus é ágape. Ele não tem ágape. Ele é ágape. E é um amor incondicional. Aí a gente cai naquela coisa do não tem nada que eu faça de ruim que possa fazer Deus me amar menos. E para me disciplinar, Deus não virá com um taco de beisebol na mão. Agora você vai ter que aprender. Agora você vai ter que aprender. Eu vou te lançar uma enfermidade porque você hoje não está entendendo. Mas no leito do hospital você vai entender. Hoje eu vou te dar uma falência. Exatamente. Porque com dinheiro você não está entendendo. Mas falido você vai entender, né, o que eu quero fazer na sua vida. E aí a gente se perde. A gente se perde. Os pregadores às vezes querem trazer o amor de Deus ao nível da nossa compreensão, né? Pro racional. Mas, cara, ele excede o entendimento. Ele é uma revelação divina. E por isso a gente não pode tentar entender Deus simplesmente ou somente no racional, né? Perfeitamente. A gente tem que receber revelação. Exatamente. Você tem que buscar, orar para pedir a Jesus, Espírito Santo, me mostra, me revela. Eu fico vendo às vezes, cara, dúvidas que as pessoas chegam para me perguntar sobre passagens bíblicas, que muitas vezes é alguém que é legalista, puxa uma passagem bíblica para encostar a pessoa contra a parede. Olha só, mas olha aqui, a Bíblia diz aqui isso. E a pessoa, às vezes, também ainda não teve nem tempo nem oportunidade de realmente entender aquela passagem. E a gente traz para mim, antes daqui mesmo, da gravação, um dos nossos produtores aqui estava trazendo um versículo que um amigo falou, citou e tal, de Jesus, isso, aquilo, outro. E eu não deu nem tempo de eu explicar, porque aí já estava na hora de começar o nosso bate-papo aqui. Mas as pessoas fazem isso porque elas mesmas olham para a Bíblia e veem a letra. Exatamente. Aí não percebe o texto, contexto, o original, o que diz, o que deixa de dizer, e pega, às vezes, uma frase que está lá e aplica aquilo de uma maneira pesada, legalista. Como verdade absoluta, né? E tira do contexto bíblico, né? Porque o contexto bíblico de Gênesis e Apocalipse é graça. O contexto bíblico não é lei. A lei existiu por 1.500 anos. Deus é eterno, pelo amor de Deus. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Exatamente. Então, a gente tentar trazer um contexto que, embora a nível humano, 1.500 anos é um bocado de tempo, mas, cara, Deus já existia antes de Moisés. Se relacionou com Abraão antes de Moisés. Lidou com Abraão com base na graça, não foi com base na lei. Com base na graça, exatamente. Quer dizer, assim como todos os outros, você vai ver Abraão levando o dízimo, entregando o dízimo para Melquisedeque, mas ele fez isso por quê? Porque tinha alguma lei? Tinha algum mandamento? Darás o dízimo a Melquisedeque? Onde é que estava escrito isso? Não. Não tem. Ele fez isso por revelação. E fez por amor. Revelação, exatamente. Fez por amor, não fez porque tinha uma obrigatoriedade, ou faz ou fica debaixo de maldição. Então a lei incorporou certas coisas, até o amor. Até o amor a lei incorporou. Às vezes as pessoas falam, o dízimo é da lei. Falo, se o dízimo é da lei, o amor também é. Porque na lei diz lá, você tem que amar o próximo como a si mesmo. Isso é da lei, isso nem é da graça. Exatamente. Então quer dizer que o amor é da lei? O camarada embolou o meio de campo todo. Fez um bololô danado com tudo. Botou num saco só amor, dízimo, Jesus, tudo. Botou num saco só, saculejou, misturou, faz igual tá naqueles... na garrafa de suco, né? Agite antes de usar. Aí o cara sacolejou aquilo, botou de volta. Quando botou de volta, veio tudo misturado. Jesus, lei, Moisés, Abraão, exatamente. Paulo, Davi, veio tudo embolado. Tu faz essa divisão, né? Essa separação. E a gente precisa aprender a discernir
a separar essas coisas. Porque Deus ele é Exatamente. amor, ele não Nova perde. aliança, o evangelho é uma revelação de Jesus Cristo. Não adianta. Tudo que nós vamos fazer é consequência dessa revelação, como você citou aí, Abraão. Não dá para colocar obrigação na nova aliança, porque tudo é evidência. Então, quando não se divide dispensações, quando não se divide alianças, não se entende a nossa realidade, que é de novo nascimento, né? Somos seres espirituais, temos o Espírito dentro de nós. Comparar com alianças ou dispensações antigas, né? Não dá. Que era para o homem decaído, cara, isso é um retrocesso. Agora, É um retrocesso. me diz uma coisa, cara. Você falou de um negócio que me deixou aqui, ecoando aqui na minha cabeça, sabe? Você me falou sobre uma igreja em Salvador, que era uma igreja voltada para artistas. Sim. Quem é que liderava e ministrava nessa igreja aí? Um Bispo Ivo Dias, né? Vamos colocar 15, 20 anos atrás, ele recebeu essa visão, né? De uma igreja para artistas, porque ele foi músico, né? Da banda Laranja Mecânica, se não me engano. Não lembro o nome, nem era nascido também. E aí, né, ele com o irmão dele, né, um radialista também chamado Walter Júnior, que trabalharam muito na música baiana, aí se converteram, fizeram seus cursos lá de teologia, se tornaram pastores, mas ficou no coração de um desejo de comunicar algo para artistas, na linguagem de artistas, né? Sim. Então, era uma igreja totalmente acessível a isso, porque esse pastor Walter Júnior, você tem ideia como é o formato, né? Tinha reunião de terça-feira, que era a reunião dos artistas. Muito musical, bacana. Mas, assim, eu fui uma referência disso. Eu estava me relacionando com o Espírito Santo no meu quarto. Eu não sabia nada de Bíblia, não conhecia nada de igreja. E eu estava sendo tão transformado nessa área que eu fui convidado para um evento, de um lançamento de uma revista de um amigo lá. E eu não queria ir para esse evento, porque eu sabia que ia dar muitas prostitutas, eu estava querendo já sair dessa área, sabe? Ninguém me disse que era errado, só por eu me relacionar com o Espírito Santo. Eu estava querendo evitar, não queria me relacionar com ninguém, porque eu sabia que era uma área que eu gostava muito, mas eu estava perdendo a vontade, me deu o desejo de casar. Então ninguém me dizia que era errado. Sim. E nessa reunião eu falei com os meus empresários, cara, eu vou lá, eu vou tirar uma foto com o cara e vou embora. Tá bom, faça só isso. Eu fui. Quando eu estou saindo, esse pastor Walter Júnior pegou na minha mão e falou, você é evangélico? Eu falei, evangélico. Aí lembrei da sua de minha mãe, né, que ela me dava. Eu falei, o que é ser evangélico? Mas eu oro, né? Será? Cara, eu fui para casa, assim, com a cabeça fumigando. Eu falei, o que está acontecendo? Eu sou evangélico, não sou. E agora? Aí ele falou, cara, tem uma igreja de artistas, assim, 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 a visão assim. Eu falei, pô, bacana, onde é? Aí me passou o endereço, reunião na terça-feira, 7h30 da noite, eu cheguei lá 18 horas, né? Queria tanto Jesus. E conheci um lugar que era acessível para isso, pelo menos não dizia, né? Essa questão de música secular e gospel, você faz música do diabo, outro faz música para Deus. Não tinha essa imposição de que você tinha que largar tudo, né? Por amor a Jesus e tal. Sim. Eu falei, cara, interessante, você pode ser um instrumento de Deus lá e tal. E aconteceu comigo assim, né? Muitas pessoas acabaram se convertendo. Só que, é até bom você perguntar isso, esse grupo acabou perdendo essa visão, né? E cometeram vários erros, que também não vem ao caso. Sim. E essa igreja não existe mais. Poxa, é uma pena, né? cara. É uma pena. Mas grandes artistas chegaram a frequentar lá, né? E se batizaram e tudo mais. Foi uma decepção. Mas eu acabei me relacionando com essa igreja, com essa visão. Sim. E aí, no ano de 2012, que foi o ano que eu saí do carnaval, ou não direção do Espírito, mas entender, né, que não dava mais, por um conflito com empresários, eu tive um sonho, uma visão praticamente, né, desse líder dessa igreja, pegando o carro dele e me dando. E eu não entendi esse sonho, eu estava no acampamento pregando, e quando eu saí disso, fui para a pregação, que não era eu, era outra pessoa que ia pregar. E essa pessoa falou algo interessante, falou, porque tem gente que não está cumprindo o seu chamado
e Deus está passando a direção do seu chamado para outra pessoa, outras que vão cumprir. Aí na hora veio o sonho, né? Sobre carro, sobre carreira, corrida e tal. E ali o Espírito Santo falou comigo sobre essa necessidade de levantar pessoas com essa mentalidade aberta, que querendo ou não, por ter sido artista da música baiana, né, e por cantar, você acaba entendendo as dificuldades que um artista tem, você acaba tendo uma sensibilidade nessa área que outras pessoas não teriam. Sim. Né? Eu passei por esse processo, eu larguei tudo. Mas essas pessoas que mandaram largar tudo, ninguém pagou minhas contas. Sim, Então eu tive crise financeira, tive muitos problemas, né? Eu estava recém-casado e graças a Deus eu tenho uma mulher maravilhosa. Mas esses atos religiosos, né? De entender que eu precisava de uma direção de Deus na época e não de uma direção religiosa. E aí, essa fase que eu estou hoje é uma fase justamente que eu estou voltando para isso, para esse ciclo. Porque no meu último carnaval, eu estava no trio com meu irmão e olhando para o fundo do trio ali, a imagem de muita gente, milhões de pessoas, e aquela imagem me comoveu, eu comecei a chorar, e o Espírito Santo falou comigo, é linda essa imagem, né? Mas vocês estão levando essas pessoas para onde? Então ali eu já tive meu choque, eu falei, eu sabia que eu não estava levando para lugar nenhum, estava levando elas para mim, né? Então, a partir dali, eu decidi orar sobre isso, né? Mas eu me lembro que eu desci naquele trio, dizendo, Deus, acabou aqui, mas eu quero que você me dê esse povo. E ao longo desses últimos 12 anos, foram muita gente muitos profetas que me encontraram, disseram, Deus não esqueceu daquele povo, tá? Da oração que você fez, Ele quer te dar aquele povo. Mas eu precisava ter um lugar, né? Que não é físico, é um lugar de mensagem para conduzir esse povo que vai ser alcançado a um lugar, uma mensagem realmente que alimente eles de verdade. Sim. Não para torná-los religiosos, mas torná-los filhos, né? Então, eu estou exatamente nessa fase. Eu passei 2 anos e meio aqui em Alphaville, estruturei muita coisa, principalmente essa questão digital, e agora vou cumprir essa função, né? Estou voltando para Salvador para me dedicar 100% à música. Estou com um projeto chamado Pássaro Preto, que eu vou abordar músicas que eu sempre sonhei em cantar, que são músicas de questões sociais, são músicas que influenciam a sociedade, porque como artista eu tenho uma indignação de saber que a música brasileira, a música popular brasileira, não a música religiosa, ela está decadente, ela não tem mais poesia, né? Ela só está comunicando coisas ruins, então... mas eu entendi também que eu não posso ser crítico de algo que eu não faço nada para mudar. Né? Não adianta eu ser colocado no nicho gospel, influenciar apenas cristãos e não trazer nada de transformação para a sociedade. Né? Então, ele está me chamando de novo para isso e em breve você pode ter notícia aí que eu vou estar nos trios elétricos de novo cantando. Cara, até influenciando de alguma forma. Até porque a palavra igreja significa os chamados para fora. Exatamente. A gente às vezes fica tão focado pro lado de dentro, esquece que do lado de fora tem um mundo morrendo, precisando da mensagem, né, do evangelho. E é impressionante, Fragalha, como isso me persegue, assim, o amor que eu tenho, tá? Eu não consigo enxergar os artistas, principalmente da música baiana, que foram os que me relacionei, como, sabe, pecadores, alvos da ira de Deus, sabe, os piores, não. Eu só trato eles como alguém que não conhece ainda. Né? Alguém que precisa de uma boa notícia. Você sabe que, coincidentemente, o meu filho mais novo, ele foi estudar nos Estados Unidos, foi estudar música nos Estados Unidos, em Berkeley, em Boston, e ele foi fazer um estágio em Nashville, numa gravadora, né, em Nashville. E aí, em Nashville, ele descobriu uma igreja focada em artistas. Era uma igreja cujo culto principal era terça-feira à noite. Justamente porque sábado, domingo, sexta-feira, os artistas estão em shows, né? Então, dificilmente poderiam ir à igreja no domingo. Então, o culto principal era terça-feira à noite, segunda-feira dia para o artista descansar, terça-feira à noite era o culto, e lotada a igreja só de artistas. Ele disse que até para tocar na igreja
era complicado, porque só tinha monstro tocando lá. Só tinha monstro, Só monstro tocando, exatamente, guitarrista, exatamente. baixista, baterista, só gente, né, top. E ele ele disse que era uma igreja maravilhosa. E agora, Exatamente. você, para levar uma igreja desse tipo para frente, tem que ter a visão da graça. Exatamente, não dá, não dá. Não vai dar certo. Porque é uma classe que é muito rejeitada e tratada como essa divisão medíocre, né, de música gospel e secular, que outro tipo de... Cara, eu já tive do lado de lá. E não tem coisa pior que você querer fazer algo bom e as pessoas falarem que é do diabo. Sim, não, e é um prejuízo danado para a música evangélica. Para a música. A música... eu fui criado música gospel e música do mundo. Isso, exatamente, Isso é um prejuízo desgraçado para a música, porque você perde do lado de cá, né? Do lado de cá a gente perde muita qualidade musical por causa disso. Tem muita porcaria sendo ouvida como música gospel que é ruim, artisticamente ruim, em termos de poesia, de melodia, exatamente, em termos de arranjo, e, enfim, muita coisa ruim. E eu posso falar porque eu também sou músico, então tem muita coisa ruim, mas que o pessoal diz, mas é santa. Pelo amor de Deus, nem é boa, nem é santa. E, cara, a riqueza que a gente tem, que é a música popular brasileira, a qualidade dela, a gente não vê isso, sabe? A gente vê cópias de outros países, isso chega a ser revoltante. Eu fui criado em berço, eu cresci ouvindo bossa nova, né? E música percussiva, que tambor é o que eu amo. Por um tempo, eu titubeei essa questão desse chamado e eu acabei sendo convencido, né, a gravar um disco cristão, que foi uma briga que eu não queria, né? E acabei conhecendo esse mercado chamado gospel, né? E eu falei, cara, eu não quero isso porque vocês estão fazendo as conversas dos empresários da música baiana, não tem nada diferente, vocês estão se sentindo superior e o Espírito Santo tratou isso comigo. Eu falei, cara, não dá. Mas só para você ter ideia, o meu disco chamado Graça, Tambor e Cordas, que é um disco totalmente cultural, percussivo, brasileiro, ele é muito mais reconhecido entre os artistas do secular do que entre a igreja. Olha só. Ele é tratado como um dos melhores discos de axé. Olha só. Por causa da bagagem cultural dele, né? Mas que legal, né? Então, entendeu? Então, assim, assim, não dá para também ficar dizendo todo mundo tem que fazer o que eu estou fazendo. Eu acho que é um chamado específico, a gente tem que ser. Mas teve um dia, Fraga, que foi o dia que mais marcou a minha vida, assim, sabe? Porque eu não vou mentir que a igreja local lá de Salvador eu utilizei para me esconder, né? Porque a minha saída da música baiana não foi fácil, né? Eu fiquei preso a um contrato durante anos, uma dívida milionária, até pagar isso foi bem doloroso, né? Então, tá bom ali um grupinho, né, me reconhecendo, eu fui descobrir isso depois, que eu usei como fuga, né? Mas, assim, teve um dia marcante que eu estava assistindo uma reportagem de uma TV lá de Salvador, específica de Salvador, na TV Cultural lá, e falou a história de uma mãe de santo que acabou falecendo após assistir um programa de televisão de uma determinada igreja evangélica. Ela faleceu após ouvir um programa. Por quê? O programa dizia que quem é do candomblé é do diabo, que quem é religião espírita é diabo. É a única religião, né, que cita outra religião nas suas pregações. É evangélica. Então, eu religioso na época também, você me pergunta, por que eu estou assistindo isso? Tá? Uma matéria, uma comoção. Então, em Salvador tem muito isso, essa questão da intolerância religiosa, né, entre os evangélicos, então, que é um preconceito racial disfarçado de religião, né? Então, naquele dia, eu passei praticamente 4 a 5 horas chorando, né? Eu senti a dor daquelas pessoas, do que é para uma pessoa que não entende o Deus que a gente entende, ouvir de um representante desse Deus dizer que você é do diabo. É muito pesado, sabe? E após esse choro, o Espírito Santo falou comigo, né? Eu vou levantar você para oferecer eles um pedido de perdão, para que eles saibam que eu nunca estive desse lado, de punição e de tratá-los como filhos do diabo. A partir dali é que meu visual mudou, tá? Eu comecei a ter vontade de usar dread, eu comecei a ter
vontade de usar elementos, né, de religiões de matriz africana. E graças a Deus eu consegui já fazer muita coisa nesse sentido. Minha última reunião na comunidade de El Salvador, para você ter ideia, foi uma mãe de santo. Ela foi lá, é louco que diz que as entidades mandaram ela ir lá. E a gente fez ali uma ação profética. Eu chamei ela na frente, dei um abraço nela, representando uma reconciliação. E diante de todos ali eu pedi perdão a ela por toda a intolerância dos evangélicos e por tudo que o meu povo, né, de um certo modo, tem feito de ruim e que Jesus não tinha nada a ver com aquilo. E durante alguns anos eu aconselhei essa mulher, entende? Fui passando a imagem do que a Bíblia diz sobre isso e tal. E hoje eu tenho respeito já dos religiosos de matriz africana por conta disso. Só porque, não é porque eu fiz algo de bom, eu só não agi com preconceito. Sim. Entende? Mas isso no meu coração, eu até falei com você outro dia, onde eu vou as pessoas pedem para abrir uma igreja, né? Querem que eu fique ali pregando para elas, só para elas. Mas, cara, isso tá no meu coração como algo que, sabe, se eu não fizer, parece que eu não vou conseguir nem ser feliz. Não tem um dia que eu não acorde pensando nessas pessoas. Não tem um dia que eu não acorde pensando em que eu carrego algo que eu posso oferecer para elas, sabe? Sim. E sim, um projeto artístico bacana. Eu vou citar Jesus, eu vou falar de Jesus o tempo todo, claro, porque não tem como negar isso, né? A minha essência não é só o que eu prego, é o que eu sou. Mas Projeto Pássaro Preto, tipo assim, parece que eu vou começar a minha carreira artística agora, né? Parece que tudo que eu vivi em 25 anos de música é só um ensaio do que está para acontecer, né? Do que está para se manifestar. É tudo que eu sempre sonhei. Então, vou cantar canções que falam sobre abuso sexual, sobre a seca no sertão, sobre violência, sobre droga, sobre cancelamento, sabe? Eu tô radiante. É uma música com propósito. Mas é uma música tão inspirada que ela cabe na igreja e também cabe no carnaval. Sim. Cara, mas você sabe que a igreja, cara, eu passo sempre essa visão, não sei se as pessoas conseguem realmente entender o que eu estou querendo dizer, mas eu sempre digo o seguinte, cara, a vocação da igreja é uma vocação revolucionária. A igreja, quando você olha para o livro de Atos e vê a igreja do primeiro século, aquela igreja virou o mundo de cabeça para baixo. Ela revolucionou todas as coisas. Influenciou de um modo que virou o mundo de cabeça para baixo. Então a igreja tem que ter essa vocação revolucionária, de chegar aonde a religiosidade não chega, né? De chegar onde os evangélicos não chegam. E chegar com uma palavra de restauração, de ânimo, de encorajamento. É você chegar gritando que a pessoa é do diabo e tal, as portas se fecham. Se fecha. Então, por mais que você até entenda, né, ainda que você olhe e veja, não, realmente ali é o trono de Satanás, mas eu não vou chegar ali para esculachar, eu tenho que chegar ali para falar do amor de Deus, porque onde o amor de Deus chega, até o diabo tem que correr, tem que fugir. É isso aí. Então, a nossa preocupação não é o diabo. Nossa preocupação, a gente não tem que esquentar a cabeça com o diabo. O diabo foi derrotado na cruz por Jesus. Os demônios foram expostos ao vexame público. Eles já estão derrotados. Nossa missão é levar uma palavra que revele Jesus para as pessoas e que elas possam enxergar uma realidade que até então elas não enxergavam. É isso que a gente quer. Mas você concorda comigo que se eu tivesse um Fragale há 12 anos atrás, eu não teria dessas dificuldades todas? Porque você é o único pastor que eu conheço que fala isso. Mas você é muito difícil, cara, é muito difícil. Esse conceito de secular, mundo, sabe? É muito pesado. E eu consigo me colocar no lugar dessas pessoas. Sim, eu até falei para você, eu acho que eu vou morar no Rio para congregar com você, porque... Não, mas você, eu estava falando com um amigo agora, antes de vir para o podcast, um amigo pastor do interior aqui de São Paulo, ele falou comigo, Céu, cara, você tem que procurar uma pessoa para te ajudar, uma igreja, para você fazer parte e tal. Eu falei, cara, a única pessoa que eu acho que me entende, né, e que tem uma visão doutrinária parecida com a minha é Fragale. Porque qualquer lugar que eu vá me associar agora, praticamente vai querer me colocar ali como mais um pregador, um cantor da igreja ali.
e vai querer me segurar ali por causa da mensagem que eu carrego, e vai ser botar ali sentado ouvindo mensagens, cara, o mundo, o carnaval tá cheio de pecado, as escolas de samba estão colocando demônios e... Fraga, deixa eu te falar uma coisa, cara, tem artistas da música brasileira que fazem sucesso provocando algo, um tema, provocando polêmica, porque sabe que os evangélicos vão divulgar. Sim, no final das Então, os contas, evangélicos hoje, religiosos, são os maiores divulgadores de música secular, de música pornográfica que eu estou falando, sabe? Sim, Porque eu vou botar uma cena aqui polêmica, eu vou tirar uma foto só para deixar uma ideia de que nesse clipe, sei lá, vou chutar aqui, vou inventar uma coisa, tá? Nesse clipe aqui eu vou estar matando alguém. sim. Pronto, eu sei, eu vou divulgar e vou botar, vou impulsionar logo para evangélicos. São os maiores divulgadores. É impressionante como as pessoas têm facilidade de divulgar o que está de errado e ela tem facilidade de divulgar isso e tem dificuldade de divulgar a boa notícia, Sim. o ágape, o amor de Deus. Né? Porque ainda tem um detalhe, né, cara? Você, por conhecer todo esse meio artístico, você chega a lugares aonde eu não chego. Exatamente. Exatamente. Você, de repente, tem acesso para falar do amor de Deus a uma Daniela Mercury que eu nunca vou ter. Eu exatamente, posso, exatamente. De repente encontrar ela num shopping aí, pedir para tirar uma selfie, sei lá, uma coisa dessa, mas de sentar para conversar, você tem um acesso que eu não tenho. Então, que ideia maluca alguém chegar para você e dizer assim: saia disso, abandone isso, deixa. Não, pelo amor de Deus, fica lá. Porque lá você tem um acesso que ninguém mais tem. A gente teve algumas experiências, até no meu disco Graça Tambor e Cordas, né, que é um disco cristão, né? A gente foi convidado para cantar no Pelourinho, onde tem ensaio da banda Olodum, né? Sim. Com a banda Araqueto, e sendo que os cantores são do candomblé. Sim. Mas eles criaram um evento de diversidade, então a referência... Vamos chamar Céu aqui para cantar. E, cara, pela primeira vez na história, eu levei 5 percussionistas, a gente cantou uma música cristã no Pelourinho. E para você entender o que é Pelourinho é um lugar de resistência, tá? Sim. Onde os negros resistem mesmo ao preconceito, é um lugar cultural, onde a escravidão reinou. E a resistência hoje dos negros na Bahia, principalmente, ela migrou não só para o racismo, mas também para a intolerância religiosa. Sim. Então, aceitar um cristão e ainda um branco como eu, se não fosse a graça de Deus, não daria, né? Porque essas pessoas são feridas demais, Sim. né? Já são algo brutal, satânico, né? Que é o racismo, e ainda uma imagem destrutiva de Deus. Então, cara, e eu me vi cantando lá, e o povo cantando Maravilhosa Graça, no Pelourinho, ao som de tambor, sabe? Grandes artistas, que como a gente está numa live aberta, não vou citar o nome, né, para não expor, mas artistas da música baiana mundialmente conhecidos, sim, encontraram pastores da igreja lá de Salvador, que a gente fundou, encontraram, eu ouvi relatórios, cara, eu detesto evangélicos, mas o seu pastor, esse cara, Céu Fernandes, ele é diferente, ele é osso. É isso aí. Ele é osso, porque ele não é igual a galera. E eu fui convidado ano passado a gravar um DVD, né, de uma banda nova lá de Salvador, só com praticamente todos os artistas da música baiana. Eu fui lembrado para cantar uma música de axé lá, que é da época da minha banda. E foi impressionante a forma como eles me receberam, sabe? Ivete, pra você ter ideia, ela ama meu disco e a gente estava esperando ela chegar para ela gravar a música dela, né, com o pessoal da banda. E foi impressionante porque todos os artistas esperando, né, e olhando para ela para ver se ela dava um oi, um tchau, a imprensa. E eu atrás de um coqueiro lá, que eu não gosto muito de ficar puxando o saco de ninguém, né? Fiquei atrás de um coqueiro lá esperando minha vez. Cara, ela me viu atrás de um coqueiro, ela parou tudo, parou a gravação e ficou lá. E se eu não mando ela gravar, ela ia ficar lá conversando, tirando dúvida. A gente consegue enxergar sede, a gente, poxa, que bom que você me vê, né? De forma diferente, você me olha de forma diferente. E aí, cadê o disco? Cadê a música? Como é que você tá? Você tá bem? Esse tratamento, só pra você ter ideia, Fragalho, eu não tinha na época da Chica Fé, que eu cantei na música baiana. Eu tenho hoje. Sim. Então, quando você vê, você fala, cara, é só não ser religioso, só isso. Sim.
É só não ser intolerante. É só não ficar inventando moda, né? E apontando, porque não tem coisa pior, cara, do que você até desejar conhecer um Cristo, mas os representantes dele falarem que você é do diabo. Que você não vai ter essa que você possibilidade. faz pacto A com B, com C. Cara, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Já estouramos nosso tempo aqui. Bom demais. Que pena. Eu tenho comentado sempre no final do programa aqui, quando começa a rolar como tá aqui a gente, que tá bom a conversa e tal, chega no ponto legal assim que a gente ainda poderia explorar por mais uma outra hora, né? Sim, é hora de acabar. Mas é bom porque aí dá a oportunidade de eu te convidar para um próximo. Vamos sim. Céu, obrigado, viu? Eu quero te agradecer. Obrigado pelo convite, obrigado pelo livro, tá? Seu livro é completamente importante. Eu tenho estudado muito sobre essa questão de amargura, né? Eu tenho estudado links de amargura com relação à doença. Sim. Então, eu li aqui, você ensina muito bem sobre essa questão de andar em amor, a necessidade de perdoar, para que a sua fé se torne uma fé ativa, cara. Obrigado por esse conteúdo, obrigado por falar disso, por ser corajoso, tá? Porque a humanidade precisa, não vou falar só a igreja, não. As pessoas precisam conhecer o Ágape, precisam conhecer o verdadeiro amor de Deus. E obrigado, elas precisam dessa vida abundante, né? Legal. E que bom que você escreveu com isso, que bom que tem pessoas como você, tá? Eu quero que realmente você seja meu pastor, quero que você me aconselhe, porque é uma pessoa que eu amo. E uma das poucas pessoas que eu sentei numa mesa, né, no restaurante, e que não quiseram me dar uma aula de teologia, né, como a maioria faz, quiseram só me ouvir, saber como é que eu estava me sentindo. E o seu olhar por mim, eu falei, cara, esse cara fez algo. Você não me disse nenhum versículo bíblico naquele almoço, não sei se você lembra. Você não me ensinou nada da Bíblia. Você só me ouviu e me olhou de uma forma como os outros não olharam. Então, obrigado, tá? Conte com a nossa oração, conte com o que a gente puder fazer para que seu ministério cresça e que essa mensagem que você carrega chegue ao máximo de pessoas possível. Tá bom? Céu, obrigado. Gratidão. Eu quero que fique aqui até registrado, cara. Eu fico muito tocado, emocionado e feliz com essa tua palavra, a meu respeito. Mas eu quero que fique aqui até registrado, porque com certeza amigos seus que são artistas em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo, vão assistir esse podcast. E é importante que eles saibam que a minha visão e a visão que eu passo para a igreja é que artistas na igreja são sempre muito bem-vindos, não importa quem eles sejam, qual o nível de sucesso que eles tenham ou deixem de ter, porque nós não queremos usá-los como instrumento para divulgar a igreja. Eu acho isso muito ruim, quando um pastor pega artista para apresentar, para tirar foto, para dizer, olha quem é membro aqui da nossa igreja. Claro, é muito confortável, você imagina, eu pego aqui, tiro uma foto, Céu Fernandes, olha quem é membro aqui da nossa igreja, olha, Ivete Sangalo se converteu e é membro da nossa igreja. Isso é muito ruim para a pessoa, né? Muito ruim. Para o artista, né? Que está sendo não visto como um ser humano, mas está sendo visto como um instrumento de propaganda. Exatamente. Exatamente. Eu quero que fique muito claro aqui que a gente... Mas se me perguntarem, já tem um lugar para indicar entre eles irem. Eu quero te agradecer. Eles vão ser amados e respeitados. Isso é importante, é o mais importante. Isso aí. Obrigado por ter aceito o convite, por ter dispensado o teu tempo. Conta comigo sempre. E a gente conversa, e a mesma coisa, conta comigo sempre. Te amo demais, cara. Obrigado. Também. Valeu. Obrigadão, tá? Beijão. Pessoal, você que acompanhou a gente durante essa 1 hora e mais alguma coisa, obrigado por ter acompanhado a gente, por ter estado junto com a gente durante esse tempo. Espero que esse podcast tenha abençoado a tua vida, tenha trazido algum ensinamento, alguma coisa que você possa tirar proveito para a sua própria vida. Deus te abençoe ricamente. E se você quiser assistir outros episódios do nosso podcast, aqui embaixo você vai ter o link, também link para acessar, para ouvir as músicas do Céu, para conhecer um pouco melhor o Céu Fernandes. Que Deus te abençoe ricamente e fica ligado porque a gente vai ter ainda outros episódios, outros capítulos, outros momentos do nosso podcast Ágape. Deus te abençoe. Valeu, até a próxima.